Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é. Deixou o céu para buscar, veio para nos resgatar. Oh, maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. E teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, Ele é invencível, és invencível, inigualável. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Mateus 5:8 diz assim: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Amém? Os irmãos podem sentar? Glória a Jesus. Irmãos, que palavra maravilhosa essa aqui de Jesus. Que palavra forte. Jesus está dizendo aqui que felizes são aquelas pessoas
que são puras de coração, ou limpos de coração. Por quê? Por uma razão muito simples. Mas, irmãos, por uma razão extraordinária. Jesus está dizendo aqui que os puros de coração, eles verão a Deus. Essa é uma bem-aventurança que Jesus pronunciou no Sermão da Montanha, e temos estudado nessas quartas-feiras algumas bem-aventuranças. E essa bem-aventurança, irmãos, é extraordinária, porque aqui está uma promessa de vermos a Deus. Eu creio que o desejo de toda pessoa, não digo de toda pessoa, infelizmente tem gente que não tem esse desejo, mas o desejo de todo crente, eu acredito, é ver a Deus. Amém? Irmãos, e eu penso o seguinte, que esse ver a Deus não é somente, não está restrito a quando a gente chegar no céu. Porque quando a gente chegar no céu, nós vamos ver a Deus. Vamos ou não vamos? Vamos. Paulo diz que quando chegarmos no céu, nós vamos ver a Deus como Ele é. Aqui na terra, enquanto estamos aqui, nós vemos a Deus como num espelho. Naquela época, os espelhos não eram como o de hoje. Os espelhos naquela época eram espelhos que não dava para ver a imagem direito da pessoa. Então, a pessoa se colocava diante do espelho e ela via só uma sombra, um vulto, mas ela não conseguia se ver direito. Então Paulo, ele diz que quando chegarmos no céu, veremos a Deus como Ele é. Mas, irmãos, enquanto estamos aqui na terra, é possível ver a Deus. Agora, não como Deus é, claro, porque a Bíblia diz que ninguém pode ver a Deus como Ele é e continuar vivo. Moisés pediu para ver a Deus, e Deus se mostrou a Moisés, mas se mostrou como? De costas, não foi? Escondeu Moisés numa rocha e passou assim, ó, e Moisés viu Deus de costa. Mas, irmãos, ver a Deus, nós podemos interpretar no sentido de você sentir Deus, ter experiências maravilhosas com Deus, porque está escrito, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, quando nós buscamos a Deus com um coração puro, nós vamos achá-lo. Você vai achar Deus. Diga para quem está ao seu lado, você pode achar Deus. Você pode ver a Deus. Você pode ouvir Deus falando com você. Quantos irmãos aqui já não ouviram a voz de Deus? Não é verdade? E ouviram que eu falo de uma forma audível, como se outra pessoa estivesse falando com você. Ouvir, sentir a presença de Deus. Você, olha, eu estou sentindo Deus aqui comigo. Então, irmãos, essa promessa de ver a Deus, eu acredito que não é só para o céu. Ela é uma promessa aqui para a terra. Os puros de coração verão a Deus. Agora, irmão, se Jesus diz que quem é puro de coração vai ver a Deus, a gente chega à seguinte conclusão: quem não é puro de coração, o que acontece? Não vai ver Deus. Não é isso? Não é lógico isso? Quem é puro de coração vai ver Deus. Consequentemente, quem não é puro de coração não vai ver Deus. Muita gente, irmãos, querendo ver Deus, mas para ver Deus precisa ter pureza de coração. Precisa ter um coração sincero. Precisa ter um coração limpo, isento de pecado. Aí vai ver a Deus. Vai estar na presença de Deus. Então isso é muito importante. Jesus diz que felizes são os puros de coração, os limpos de coração.
Por que Jesus falou isso, irmãos? Puro de coração. Porque na época de Jesus, as pessoas, principalmente os judeus, davam muita ênfase à limpeza exterior, não à limpeza interna do coração, mas eles valorizavam muito a limpeza externa, ou a limpeza cerimonial. Os judeus, por exemplo, irmãos, eles não comiam sem lavar as mãos. E uma vez, eles até criticaram Jesus e os discípulos, porque Jesus estava comendo sem lavar as mãos. E eles criticaram Jesus por causa disso. Então, eles tinham todo um ritual para comer. Então, e toda a casa tinha que ter bacia na porta. Na casa do judeu, tinham bacias na porta. No próprio santuário, tinham bacias, porque todo mundo tinha que se lavar. E não era só as mãos, não. Se lembram de Pedro, na ceia? Quando Jesus lavou os pés de Pedro, queria lavar os pés de Pedro, e Pedro disse, não, o meu pé o senhor não lava, e tal. Aí Jesus disse, olha, se você não deixar eu lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Pedro disse logo o quê? Então me lava todo. Me dá logo um banho. Me dá logo um banho, que aí eu vou estar puro. Aí Jesus disse, rapaz, você já está puro. Amém? Você já está limpo, porque a minha palavra te limpou. Olha. Mas, irmãos, essa era a consciência do judeu. Quando eles chegavam da rua, irmãos, era outro ritual. Quando chegavam da rua, era um tal de lavar pé, lavar mão, lavar cabeça. Eles se lavavam também, porque eles pensavam assim, vá lá que quando na rua, eu lá no mercado, eu posso ter tocado em alguém imundo, eu posso ter tocado em um não judeu na rua, porque acontecia, né? Um batendo no outro na rua, se chocando com o outro, eles ficavam com medo de chegar em casa sujos, mas sujos cerimonialmente também, não só fisicamente, mas cerimonialmente. Por isso, irmãos, que aquela mulher hemorrágica, aquela mulher, ela foi sorrateiramente para tocar na veste de Jesus. Por quê? Por que ela não queria que ninguém a visse tocando em Jesus? Porque ela era considerada pelos judeus uma mulher impura. E quem ela tocasse, ficava impuro também. Se ela tocasse em alguém, aquela pessoa ficava suja. E eles, irmãos, não só se lavavam, mas lavavam talher, lavavam copo, tudo, irmãos, tudo era lavado, e lavado, e mais lavado, e mais lavado. Porque eles tinham medo da impureza. Foi por isso que o levita e o sacerdote, quando viram aquele homem caído, que foi assaltado, foi agredido por assaltantes, por que eles não socorreram aquele homem que estava caído no chão? Porque diz que passou o sacerdote, olhou e foi embora. Passou um levita, viu e foi embora. Por que eles foram embora? Porque era o seguinte, quem tocasse em algum morto ficava impuro. No mínimo, uma semana, 7 dias de impureza. E a pessoa considerada impura não podia ir no templo, não podia sair de casa, não podia ir trabalhar. Então, o levita e o sacerdote, quando viram aquele homem caído, eles não sabiam se o homem estava vivo ou morto. Se estivesse vivo, não tinha problema nenhum. Mas se o homem tivesse morto e eles tivessem tocado no morto, como é que ia ser? Eles iam ficar o quê? Impuros. Os irmãos estão entendendo? Aí Jesus chega e diz assim, bem-aventurado os puros de coração. Não é puro por fora, não. Limpo por fora. Eu estou dizendo que quem é feliz é aqueles que são limpos por
dentro. E meus irmãos, Jesus criticou os fariseus e os escribas por causa dessa questão, dessa limpeza que eles tinham, né? Dessa obsessão por limpeza exterior. Só que eles não se preocupavam com a limpeza interior. E aí Jesus falou isso para eles. Falou lá em Mateus 23, 25 a 28. Vamos ler. Mateus 23, 25 a 28. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Olha o que Jesus vai dizer. Vocês limpam o exterior do copo, do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ó, Jesus está falando aí, ó, é da nossa vida, viu, irmão? Do nosso ser, do nosso corpo, nosso coração. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos de todo tipo de imundície. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Irmãos, aos olhos do povo, os fariseus pareciam bem limpos, porque eles se cuidavam, né, da questão cerimonial, eles não tocavam em pessoas mortas, eles não tocavam em animais imundos, eles tinham cuidado até onde iam sentar, para ver se a cadeira não estava contaminada, eles tinham várias observâncias. Mas só que eles não se preocupavam com o quê? Com o interior deles, que estava como? Sujo, cheio de hipocrisia e de maldade. E Jesus, irmãos, ele percebeu essa hipocrisia nos fariseus. E Jesus falou, ai de vocês, ó, ai de vocês, mestres da lei e fariseus. Porque eles se apegavam muito à questão exterior, cerimonial, e se esqueciam do mais importante, do interior. E nós temos que ter cuidado, irmãos, para não cometermos o mesmo erro dos fariseus e dos escribas. Agora, por que Jesus falou do coração? Por que limpo de coração? Por que o coração? Por que o coração? Muito importante isso, irmãos. Por que o coração? O próprio Jesus nos dá a explicação. Mateus 15, 19 e 20. Vamos ver por que o coração tem que ser limpo? Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Estas coisas tornam o homem impuro. Olha, irmãos, da onde sai tudo que é ruim? Tudo que é ruim que existe, vem da onde, irmãos? Todos os sentimentos ruins que nós temos, vem da onde? Do coração. Todas as práticas pecaminosas, vem da onde? Do coração. Vem do coração. Toda palavra maldosa, de calúnia, vem da onde? Do coração. Todo pensamento ruim vem da onde? Nasce aonde? Do coração. Está vendo? Que o problema é o coração. Diga para quem está ao seu lado, o nosso problema é o nosso coração. Ah, irmãos, o problema é o coração. O nosso coração, irmãos, é a origem, é a fonte de todo o mal. É a fonte de todas as nossas dificuldades. O mal não está fora do homem, o mal está dentro do homem. Dizem os sociólogos modernos, não. O homem, por natureza, é bom. O ambiente é que o corrompe. Sim. Então me explique a situação de Adão lá.
Adão estava no Éden. Que ambiente melhor do que o Éden? Adão estava no Éden. Não, irmão, não é o exterior, não. É o coração. Coração do ser humano. Não adianta, pode pegar uma pessoa, colocar no melhor lugar possível, no jardim, né, cercado de tudo, de coisa boa, tudo, ambiente bom, agradável. Se o coração dele não for convertido, ele vai pecar, que é o coração. Agora, por outro lado, pode botar uma pessoa, né, com o coração transformado, pode botar ele num ambiente hostil, né, numa faculdade de filosofia da psicologia, e ele vai se manter firme na presença de Deus. Não é verdade? Irmãos, o meio pode até contribuir, mas não é a razão principal de uma pessoa se perverter, de uma pessoa fazer coisa errada. Não é, não. Não é. Não é. Não é assim. A questão é o coração. Por isso, irmãos, que o profeta Jeremias já sabia disso, olha, há muito tempo, né? Jeremias já sabia. Olha o que ele falou, irmão, Jeremias 17:9. Vamos todos repetir isso? O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreender? O coração é o que, irmãos? Ele é enganoso. Mais enganoso do que qualquer outra coisa. E a sua doença? Aí só o sangue de Jesus, né, irmão? Só o sangue de Jesus para curar um coração doente. Irmãos, o coração, ele é enganoso. Por isso nós temos que ter cuidado com os sentimentos, porque é coisa enganosa. Você não deve se guiar pelos sentimentos, você deve se guiar pela palavra de Deus, amém? A palavra de Deus está acima do nosso coração, amém? Porque o coração é enganoso, ele engana a gente, irmãos, ele engana a gente, faz-nos pensar uma coisa, quando na realidade é outra coisa. E aí a gente tem que estar esperto com ele, vigiando, né? Porque, irmãos, esse coração aqui, né? Por isso que Paulo disse, o que eu quero fazer eu não faço, e o que é ruim eu faço, que luta terrível eu estou passando. Aí ele descobriu, glórias a Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Só Jesus na causa, diga para quem está, só Jesus nessa causa. Porque, irmão, quando o coração é ruim, né? Por isso, irmãos, para ser crente mesmo, tem que ter um coração transformado. Porque às vezes a pessoa vem para a igreja, irmão, mas o coração não está transformado. Ele até tomou um banho ali por fora, né? E está ali, gostou do nosso ambiente, né? E está aqui, gosta do culto, a música agrada aos ouvidos dele, ele gosta da mensagem e tal. Mas, irmão, se o coração não converteu, mais cedo ou mais tarde, ele vai embora. Ele vai embora. Isso é a natureza, irmãos. Não, a natureza, né, do ser humano é assim. Ela tem que ser transformada. Por isso é importante uma transformação de coração. Para servir a Deus tem que ter o coração transformado. Ou a gente pode dizer assim, nós temos que ter um coração igual ao de Jesus. Amém? Tem até aquela música, né, que a gente canta, Senhor, dai-me um coração igual ao teu. Porque, irmãos, realmente, como era o coração de Jesus? O coração de Jesus era um coração puro, limpo, amém? Sem falsidade, sem vaidade, sem mentira. Jesus não tinha sentimento de ódio, não tinha sentimento de inveja, não tinha, porque essas coisas não tinham no coração dele.
E não pode ter no nosso coração também, amém, irmãos? É possível ter um coração igual ao de Jesus? É possível, sim. Busque, né? Busque coração igual ao de Jesus e Ele vai te dar. Ele vai te dar. Jeremias, o profeta Jeremias, então, irmãos, ele nos revela essa verdade. E aí, irmãos, o autor de Provérbios, o sábio, ele aí nos dá um conselho, ou nos dá uma orientação. Está lá em Provérbios 4, 23. Qual é a orientação que o sábio nos dá? Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Acima de tudo. Acima de tudo. Ou ele está dizendo assim, né, em outras palavras, o mais importante de tudo é o quê? Guardar o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Irmãos, se tudo que é ruim sai do nosso coração, é óbvio que nós temos que cuidar dele, guardá-lo, para que ele não seja a fonte de coisa ruim, mas que ele seja a fonte de coisa boa. Amém? Porque do coração, irmãos, é que vai sair coisa boa também. Vai sair amor, vai sair justiça, vai sair do coração também. Agora, se o coração estiver convertido, amém? Se o coração estiver na mão de Jesus, não adianta, irmão, a pessoa até tenta, se esforça. Eu me lembro, irmão, quando eu não era crente, mas ia para a igreja, eu me esforçava, eu era uma pessoa esforçada, eu lia a Bíblia, eu lia, né? Eu gostava de fazer as coisas direito, né? Eu não gostava de injustiça, eu não gostava, não, eu queria fazer as coisas direito, só que eu não conseguia fazer, né? Eu queria, mas não conseguia. Mas eu era uma pessoa sincera. Mas, irmãos, a minha vida só mudou realmente quando o meu coração foi transformado. Antes, não, é a mesma coisa, irmão, não adianta. Não adianta. Tentar mudar a pessoa sem mudar o... Agora, quem muda o coração? É o Espírito Santo. Amém? É o Espírito Santo muda. Quem era você antes? Como era o seu coração antes? E como é o seu coração hoje? Eu creio que é diferente, né? Mudou, não mudou? Mudou. Antes você só pensava em maldade, fazer o mal para os outros. Não é verdade? Mas, irmãos, ouve, alguém tocou no teu coração. Igual aquela música, né? Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, e vou me dar. Irmãos, a religião passa um verniz na pessoa, a religião passa o verniz. Jesus vem e passa o sangue dele na nossa vida, amém? Por isso que a religião não muda, irmão. A religião não muda. Sabia que a religião pode até piorar a pessoa? Vai tornar a pessoa hipócrita, farisaica, né? E vai dar a ela uma falsa sensação de que ela está bem e vai para o céu. Porque ela acha que por ter religião, ela vai para o céu. Está enganada. Está enganada. Religião, irmão, nunca mudou e nunca vai mudar ninguém. Eu falo isso pela minha experiência. Eu frequentava uma igreja evangélica, irmãos. Eu era protestante, né? Frequentava uma igreja evangélica, ia todo domingo, mas eu não era crente. Eu tinha mais prazer no domingo, né? Porque a igreja que eu ia, o culto terminava cedo. O culto começava às 8 horas, terminava às 10. Sabe o que é que eu fazia? Eu já levava uma sacola com a roupa de praia. E aí meu tio parava ele sabia, né? Meu tio não era crente, mas 10 horas ele parava com opala na porta da igreja, ficava bi, 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 bi. E eu, dava no pé. Irmãos, eu saía, era alegre da igreja para ir para a praia. Quando eu entrava na igreja, no domingo de manhã, eu não ia muito alegre não, mas quando eu saía para ir para a praia, mas eu estava lá na igreja, irmãos. Estava lá, eu me considerava uma pessoa crente. Mas um dia,
Deus tocou no meu coração. E aí veio verdadeiramente a verdadeira transformação. Está ouvindo? Você que está aqui nessa noite, presta atenção no que Deus está falando com você. Só Jesus tocando no teu coração e você vai mudar verdadeiramente. Glória a Deus. Aí vai acabar essa luta, viu? Eu quero fazer o bem, mas não consigo e tal. Aí Jesus toca no teu coração e aí você vai sentir alegria no Senhor. Amém? Glória a Deus. Você não vai servir mais a Deus por medo. Você vai servir a Deus porque você quer servir de coração. Amém? Você não vai servir mais a Deus por causa da punição. Ah, se eu não for na igreja, Deus vai me punir. Não, não vai ser por isso não. Você vai servir a Deus porque o seu coração quer servir a Deus. Amém? Glória a Deus. Davi, irmãos, por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Não me diga porque Davi era um santinho. Não, não é isso. Davi, irmãos, né? E às vezes ele fazia umas coisas lá meio cabeluda, né? Se fosse passar, hoje não, né? Hoje não está mais assim. Mas se fosse passar uma novela com a vida de Davi, tinha que ser daquelas novelas que antigamente passava depois das 10, né? Não tinha isso antigamente? Aquela novela mais pesada era... Hoje não, né? Hoje tá novela de 18h30 aí, está mostrando tudo, né? É uma barbaridade. Tem mais esse negócio, né? Infelizmente. Mas se fosse passar a novela de Davi, tinha que ser depois das 22 horas. Né? Porque tinha algumas coisas ali. Mas, irmãos, esse homem, ele, quando pecava, não é que Davi, irmãos, vivia em pecado, não é isso. Davi era um homem de Deus, um homem santo. Mas os pecados que ele cometeu foram pecados graves. Só que, ele, por ter um coração sincero e puro, confessava os pecados que ele cometia, reconhecia diante de Deus que ninguém era culpado a não ser ele, amém? Porque ele orou: Senhor, contra ti, eu pequei, eu pequei, amém, irmãos? E olha o que é que Davi pede a Deus, o que nós devemos também pedir, Salmo 51:10. Vamos ler todos juntos? Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Amém? Davi, irmãos, era um homem que buscava ter diante de Deus um coração puro. Davi não gostava da falsidade, não gostava de traição. Quando ele teve a oportunidade de matar Saul, por ele ter um coração puro, ele não matou Saul, porque ele entendeu que Saul que era um homem ungido por Deus. Então ele não traiu Saul, apesar de Saul estar querendo matá-lo. Quando ele teve a oportunidade de se vingar dos familiares de Saul, do neto de Saul, Mefibosete, em vez de se vingar, ele fez o oposto. Ele chamou Mefibosete e disse: a partir de hoje você vai comer comigo na minha mesa. E Mefibosete passou a comer na mesa do rei. Amém? Irmãos, isso que é um coração puro. Não é um coração vingativo, não tem desejo de vingança, não deseja o mal de ninguém, nem mesmo dos inimigos. Esse é um coração puro, que não tem inveja, que não tem maldade nas coisas. Coração puro. Amém? Você já tem um coração assim? Davi pediu a Deus: Senhor, cria em mim porque ele sabia que o coração dele ainda não era o correto, irmãos. Ele sabia disso. E repare, irmãos, que os salmos de Davi, quando a gente lê os salmos de Davi, a gente percebe uma coisa: foram salmos escritos com o coração. Por que a gente não se cansa, irmão, de ler os salmos de Davi? Porque ali a gente percebe que por detrás daqueles salmos, o autor daqueles salmos é um homem de um coração sincero. Porque, irmãos, ele se abre nos salmos, ele fala: Senhor, eu estou assim, eu estou assado, Senhor. Ele se abre diante de Deus. Ele não usa de máscara.
Por isso que a gente se identifica com salmos. Você está lendo um salmo e de repente, rapaz, esse salmo parece que está falando comigo. Olha, eu estou vivendo esse salmo. Ó, por isso que a gente gosta tanto dos salmos, né? Porque a maioria dos salmos, né, foram escritos por Davi. E Davi era um homem segundo o coração de Deus. Era um homem segundo o coração de Deus. E pediu a Deus: Senhor, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável ou inabalável. Glória a Deus. Irmãos, quem tem um coração puro, não finge, não faz as coisas com segundas intenções, procura viver, isso é muito importante. Quem tem um coração puro, procura viver uma vida de pureza. Claro, se eu tenho um coração puro, eu vou querer ser puro. Vai ter uma vida de pureza. 1 Tessalonicenses 4,3 diz assim: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Paulo bateu muito nessa tecla, irmão, da santidade ligada a um coração puro. Coração puro, uma vida de santidade, né? Uma vida de integridade. Uma vida de integridade. Agora, irmãos, como ter um coração puro? Claro, primeiro pedindo a Deus. Pedindo a Deus. Mas tem uma outra coisa que a gente pode fazer. Está no Salmo 139, abra sua Bíblia no Salmo 139. Não está aí na tela, esse texto não vai aparecer aí na tela. Salmo 139. O versículo, é um texto bastante conhecido. Salmo 139, versículo 23 e 24. Salmo 139, versículo 23 e 24. Tem até uma música, né, desse salmo, né? Olha, a irmã já está cantando. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. O que é sondar, irmãos? Examinar, escrutinar. Olha, irmãos, uma coisa que a gente pode fazer, que você pode fazer é isso: Senhor, sonda o meu coração. Vê o meu coração, Deus, como é que está. Isso deve ser a oração, irmão, nossa, viu, diária. Senhor, sonda o meu coração. Veja o meu coração como é que ele está. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim. Olha, ele pede para Deus ver, irmãos, porque a gente é perigoso. A gente vê o mal na vida dos outros. A gente vê. Parece que a gente está com aquele óculos de 3D. Quando é o pecado dos outros, mas é 3D. Agora, quando é o seu, sim. Cadê? A gente gosta muito de olhar os outros. É ou não é? Davi, já sabendo disso, ele disse: ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau. Porque eu posso pensar que estou numa boa, mas não estou. Porque o meu coração é enganoso. Eu posso achar que estou abafando e não estou. Posso achar que, né? E não é nada daquilo que eu estou achando. Irmão, tem crente que se acha e não é nada daquilo. Não é. Irmãos, quem nos julga verdadeiramente é Deus. Paulo disse: eu não me julgo. Quem me julga é Deus. Porque quem nos conhece, irmão, verdadeiramente é Deus. O ser humano erra muito nos julgamentos, né? Erra muito. Pode ser até uma pessoa abençoada, cheia do Espírito Santo, pode errar. Samuel não ia errando, irmão? Se fosse por Samuel, o rei de Israel não ia ser Davi não, viu? Se fosse por Samuel, o rei que ia substituir Saul, não ia ser Davi não. Ia ser o mais bonito da casa de Jessé, gracinha. Jessé esperto, né? Botou o bonito logo na frente. Pegou o bonito, o mais forte, o mais alto, o atlético.
e botou logo na frente. Samuel, ó, homem de Deus, cheio do Espírito Santo, em vez de olhar o coração, olhou o quê? Ah, esse aí vai abafar. 2 metros de altura. 2 metros de altura, forte, bonito. Ah, esse é o rei que o povo de Israel precisa. Deus falou o quê? Não. O rei que eu quero está lá cuidando de ovelha. É mirradinho, né? É um mirradinho. Está lá, né? Nem o pai se lembra dele, nem o pai sabe que ele se lembra que ele está lá. Tanto que nem convidou, né? Você se lembrou, não convidou de propósito. Aí eu vou querer saber de Jessé quando eu chegar no céu. Você não chamou Davi porque você se esqueceu que Davi estava no campo, ou você se lembrou e não quis chamar? Aí Jessé vai ter que me responder. Porque no céu não pode mentir. Você não tem essa curiosidade não, irmão, de saber? Porque Samuel perguntou, acabou o teu filho? Não tem mais filho não, Samuel? Ah, tem um. Ou ele esqueceu, e aí ele não tem para onde correr, irmão. Qualquer das duas opções ele está errado. Se ele esqueceu, como é que esquece? Se ele se lembrou e não chamou de propósito, errou também. Ó, tá vendo? Então, irmãos, cuidado, porque por mais que a gente seja crente, deixa o julgamento com Deus. Ele é que vai te julgar, viu? Porque você pode estar julgando até a mais, e sabe que tem gente que se julga a menos também? Tem isso, viu, irmãos? Tem uns que se julgam a mais do que são, e outros se julgam menos do que são. É errado também. Ah, pobre de mim, eu não sou nada. Não. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser. Irmão, aí a gente se rebaixa todo. Isso também não é da vontade de Deus, não. Saul até começou bem, né, irmãos? Começou bem. Porque quando foram pegar ele para ser rei, o que é que ele fez? Nessa época ele era humilde. Onde é que foram achar Saul? Cadê Saul? Cadê Saul? Procura Saul para lá, procura Saul para cá. E ninguém acha Saul. Irmão, Saul estava escondido atrás das bagagens. Ele é humilde. Mas depois, irmãos, depois se perdeu, viu? Se a gente não vigiar, irmãos, tem que vigiar todo dia. Porque pode começar bem e terminar mal. Pode começar com um coração sincero, e esse coração sincero se transformar num coração maldoso. Irmãos, com o tempo, o tempo vai passando, né? E o tempo traz alguns desgastes, e aí a gente começa primeiro a perder o primeiro amor. Quando perde o primeiro amor, irmãos, é perigoso. Porque aí o coração vai ficando desgastado, né? E sabe o que acaba? Ele acaba ficando endurecido. Pastor, e isso acontece? Acontece. Irmão, não aconteceu com a igreja de Éfeso? Que era uma igreja laboriosa, trabalhadora, que não aceitava a falsa doutrina entre eles, falsos profetas. Mas quando Deus mandou uma carta para eles, lá no livro de Apocalipse, Deus disse o que para eles? Olha, eu tenho visto vocês. Tenho visto. E parabéns, viu? Porque vocês não aceitam falsos profetas, vocês são dedicados na obra, mas eu tenho contra vocês uma coisa. Que coisa que Deus tinha contra aquela igreja, irmãos? Que eles tinham deixado o quê? Primeiro amor. Tinham deixado o primeiro amor. Pode acontecer isso? Pode. A pessoa está na igreja, está na obra, está fazendo a obra, mas perdeu o primeiro amor. Perdeu o primeiro amor. E Deus aí chamou a atenção. Olha, vê da onde vocês caíram. Irmãos, foi por isso que Deus falou ao povo de Israel: olha, eu vou fazer uma coisa com vocês. Eu estou vendo que o negócio está feio. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou tirar. O problema de vocês é o coração. Vocês têm um coração de pedra. Eu vou tirar o coração de pedra e vou colocar um coração de carne. Amém? Irmãos, tem que ter cuidado. A gente pode começar com um coração de carne e terminar num coração de pedra, viu? Com o tempo. Não é da noite para o dia que isso vai acontecer, né? É com o tempo. Por isso a gente tem que estar vigiando o tempo todo, né? E pedindo: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau
e guia-me pelo caminho eterno. Davi, ele queria seguir pelo caminho eterno, irmãos. Ele não queria estar no caminho mau. Então ele pediu a Deus: Senhor, me sonda. Porque se eu for me sondar, eu posso dar um diagnóstico errado. Eu posso errar no diagnóstico. Eu posso errar para mais, ou eu posso errar para menos. Como eu não quero errar nem para mais nem para menos, eu quero que o Senhor me sonde. Eu quero que o Senhor diga como é que eu estou, né? Porque o Senhor conhece o meu coração. Porque Deus conhece o nosso coração. Conheceu o nosso coração, conheceu o nosso ser. Porque foi Ele que nos criou. Amém? Ele sabe quem é você. Sabe ou não sabe? Ah, Ele te criou. Ele te viu no ventre da tua mãe. Ele sabe quem é você. Sabe das tuas virtudes, dos teus defeitos. Ele sabe todas as coisas. Então, entregar o nosso coração a Deus. Bem-aventurado os limpos de coração. E é interessante, irmãos, a gente já vai daqui a pouco concluir. Quando Jesus falou isso, eu acho que Jesus estava pensando, quando ele disse assim: bem-aventurado o limpo de coração, porque eles verão a Deus. Jesus estava na cabeça o Salmo 24. Ele estava na cabeça com o Salmo 24. Salmo 24, versículo 3 e 4. Pastor, o que é que tem no Salmo 24, versículo 3 e 4? Vamos ver? Agora, vamos lá, Salmo 24. Está no início, viu? Foi um texto que eu pulei. É o segundo texto da mensagem. Salmo 24, versículo 3 e 4. É um texto que todo mundo conhece. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Qual é a resposta? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro. Quem vai subir no monte do Senhor? Ou seja, quem vai estar na presença do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Quem vai entrar na presença de Deus? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro. Amém? Quem não ama a vaidade, não jura enganosamente, de maneira... é esse que vai entrar. Então, irmãos, o problema do ser humano, do homem, da humanidade, é o coração. Enquanto, irmãos, o coração não for transformado, não adianta. Não adianta. Vamos fazer paz. Vem as organizações. Vamos ter paz no mundo. Não adianta, irmão. O coração do homem tem que ser transformado. Amém? E Jesus veio para transformar os corações. O que a religião não resolveu, irmão, o que tinha de religião na época de Jesus não era brincadeira. E antes de Jesus já tinha existido muitas religiões e que ainda existiam na época de Jesus. Se religião resolvesse, Jesus não precisaria ter vindo à terra morrendo na cruz. Tinha o judaísmo, que era a religião principal dos judeus, e os gregos tinham as suas religiões, os romanos tinham as suas religiões, todo mundo tinha uma religião. Aliás, uma só não, mais de uma, porque naquela época, irmãos, era comum a pessoa ter mais de uma religião, isso não era problema para ninguém. A pessoa podia ter várias religiões. Inclusive, foi por isso que os cristãos foram perseguidos. Vocês sabiam disso? Irmãos, os crentes não foram perseguidos por seguirem a Cristo, por serem cristãos. Eles foram perseguidos porque eles não aceitavam ter outras religiões. Porque os romanos diziam o seguinte: não tem problema. Porque, irmãos, os romanos aceitavam as novas religiões que surgiam no império. Eles aceitavam. Eles só não aceitavam aquela religião que ensinava rebelião contra Roma. Eles não aceitavam. Mas eles eram a favor que surgissem novas religiões. E quando surgiu o cristianismo, por isso, irmãos, que quem perseguiu primeiramente os cristãos não foram os romanos, foram os judeus. Os romanos só passaram a perseguir os cristãos depois, 50 anos depois, 60 anos depois. Mas antes, quem primeiro perseguiu os cristãos foram os judeus. Porque os romanos diziam assim: pode ter a sua religião, não tem problema, não queremos envolver com sua religião, contanto que você adore os deuses de Roma. Você pode adorar Jesus, mas você vai ter que adorar os deuses de Roma. Aí os cristãos disseram o quê?
só existe um Deus. Irmãos, porque até para eles, o imperador era Deus. Você sabe o que é que significa essa saudação? Ave César. Você já ouviu essa saudação? Ave César. Hein? Salve César. César é o Senhor. E os cristãos diziam: Jesus é o Senhor. E é o único, não tem outro não. Ele é o único. E nós só vamos adorar Ele. Amém? Não vamos adorar imperador, não vamos adorar Netuno, não vamos adorar Saturno, não vamos adorar Cibele, não vamos adorar a Diana, porque só tem um Senhor no céu e na terra. Irmãos, os crentes começaram a ser perseguidos pelos romanos. Os crentes foram perseguidos pelos judeus, porque os crentes diziam: Jesus é Deus. E eles não aceitaram Jesus como Deus. Por isso que eles foram perseguidos pelos judeus. Agora, pelos romanos, a perseguição foi outra motivação, foi outra história. Para os romanos, irmão, não interessava se Jesus era Deus ou não. Pilatos não estava nem aí. Você lembra no julgamento? Tu és o rei deles? Tu és o rei? Pilatos queria fazer galhofa, né? Fazer gracinha. E Jesus ficou lá na dele. Porque, irmão, para Roma pouco interessava se Jesus era Deus, quem Jesus dizia que era. Não. Roma queria era que as religiões não mexessem, não se rebelassem. Os irmãos estão entendendo? Então, só Jesus é o Senhor. Né? Só Ele é Deus. Religião não resolve. Só o coração transformado. Vamos orar, fica de pé. Peça a Deus: Senhor, continua transformando o meu coração. Deus, não permita que meu coração se esfrie, nem endureça. Porque esse é o perigo, viu, irmão? É o perigo. Então, vamos cada dia meditar na palavra. Escondi a tua palavra no meu coração. Para o quê? Não pecar contra ti, disse o salmista Davi. Escondi a tua palavra no meu coração. Né? Escondi. E deixa que Deus te avalie. Deus é o melhor avaliador. Viu? Agora, seja sincero diante de Deus. Deus, eu estou aqui. Deus, transforma o meu coração. Feche os seus olhos. Só o teclado vai estar tocando. Glória a Jesus. Fale com Deus. Peça a Deus: Senhor, tem misericórdia. Me ajuda, Senhor. Se você ainda não tem um coração transformado, eu queria orar por você especialmente, viu? Você que está aqui nessa noite. Você entendeu, né? Que não é religião, que é Jesus que vai transformar o teu coração. Vem aqui na frente, eu vou orar por você também, viu? Pode sair do seu lugar antes da gente cantar. Se tem alguém aqui nessa noite que entendeu essa mensagem e não quer ser só estar na igreja, mas quer estar convertido mesmo. Você tem tentado, mas não tem conseguido, porque só Jesus pode fazer isso na sua vida. Pode sair do seu lugar e vir aqui na frente, eu vou orar por você. Não tenha vergonha, não tenha medo. A gente vai te abençoar nesse momento, vai orar. Vamos, só a parte dai-me um coração igual ao teu. Olha só. Dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o meu querer. Dai-me um coração igual ao teu. Amém? De novo. Dai-me um coração igual ao teu. É o melhor que a gente pode fazer. Pedir. Dá-me um coração Igual ao teu. disposto a obedecer, Cumprir
cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Amém. Vamos orar, feche seus olhos. Glória a Jesus. Ó Deus, dai-nos um coração igual ao teu. Precisamos, ó Deus, ser renovados no nosso coração, para que o nosso coração não se esfrie, para que o nosso coração não fique endurecido, para que o nosso coração não fique insensível. Ó Deus, no nome de Jesus, tem misericórdia de nós. Nos abençoa nessa noite. Nos dá um coração sincero, nos dá um coração maleável, nos dá um coração contrito, porque diz a tua palavra que um coração contrito, Deus não deixa de ouvir, Deus não deixa de considerar um coração contrito. Oh Deus, muito obrigado. Eu te peço por essas duas vidas que estão aqui na frente, que o Senhor as abençoe de uma maneira especial, fortalecendo o coração delas, mudando, transformando o coração delas, ó Pai. Louvado seja o teu nome. Muito obrigado por tudo. Abençoa todos que estão aqui nessa noite, renovando o coração de cada um, dando a Deus alegria. Dá alegria agora a esse coração. Dá, Senhor, uma transformação agora. Muda, Pai. Muda esse coração. Muda esse coração nessa noite. Muda, Pai. Transforma. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Palmas para Jesus.